Você já se sentiu travado, como se estivesse em um lugar apertado, sufocado pelas dívidas, pelo medo de não conseguir pagar as contas, de não saber o que vai dar de comer aos seus filhos no fim do mês? Já sentiu aquele silêncio pesado no céu, como se Deus estivesse distante demais para ouvir sua dor? Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. E se eu te dissesse que existe uma chave escondida em um salmo, um versículo aparentemente simples, mas que carrega um poder silencioso de libertação e provisão? É sobre isso que eu quero falar com você. Sobre o que o Salmo 18:19 fez na vida de alguém, e o que ele pode fazer na sua. Não é mágica. Não é promessa vazia. É o agir silencioso de um Deus que opera onde ninguém vê. Joel era um homem comum. 42 anos, pai de 3 filhos, casado há 2 décadas com a mesma mulher. Um trabalhador honesto, desses que acordam cedo, pegam ônibus lotado e ainda voltam sorrindo para casa. Por muitos anos ele trabalhou como balconista numa loja de ferragens. O salário era baixo, mas a dignidade era grande. Até que, de repente, a loja fechou. Sem aviso. Sem indenização. Sem esperança. O mundo de Joel desabou em silêncio. As contas começaram a se empilhar, a comida foi sumindo da despensa e os olhos dos filhos, antes cheios de vida, começaram a se apagar. A mulher tentava manter a fé, mas o desespero já batia a porta. E Joel? Joel já não conseguia orar. Ajoelhou-se no banheiro, sozinho, com o rosto entre as mãos e apenas uma frase saiu: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Foi então que, numa madrugada fria, ele se levantou da cama sem conseguir dormir. Sentou-se no chão da sala, acendeu uma vela e pegou a Bíblia que há tempos não abria. Como que por milagre, a Bíblia se abriu sozinha, como se fosse soprada por um vento invisível. Seus olhos pousaram sobre um versículo que ele jamais havia lido com atenção. Salmo 18, versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Aquilo ardeu no peito dele como fogo. Lugar espaçoso, pensou. Prazer em mim. Como Deus teria prazer em alguém que nem conseguia alimentar seus filhos? Mas algo aconteceu naquele instante. Joel não entendeu, mas sentiu. E quando você sente Deus, não há como ignorar. No dia seguinte, Joel acordou com uma calma diferente. Ele repetia em silêncio aquele versículo, como um mantra, como uma oração secreta. Ele não pediu dinheiro, não pediu um emprego, só pediu: Senhor, me leva para esse lugar. Dias se passaram. Um vizinho bateu à porta e ofereceu alguns bolos que a esposa fazia para vender. Joel, sem pensar 2 vezes, pegou uma caixa e saiu pelas ruas. Vendeu tudo em uma tarde. E no dia seguinte, mais. Em uma semana, já havia freguesia. Em um mês, compraram um fogão maior. Em 3, Joel alugou uma cozinha industrial e contratou um ajudante. Aquilo que parecia pequeno virou provisão. A escassez cedeu lugar à abundância. O silêncio se transformou em resposta. Não por causa de uma oração eloquente, mas por causa de um versículo declarado com fé. Joel entendeu que o lugar espaçoso não era apenas físico. Era mental. Era espiritual. Era a liberdade de confiar que Deus tem prazer em abençoar aqueles que o buscam, mesmo sem forças. Joel se tornou um exemplo em sua comunidade. Começou a liderar pequenos grupos de oração para homens em crise. Contava sua história com lágrimas nos olhos. Não como um vencedor, mas como alguém que sobreviveu à tempestade pela graça. E sempre dizia: o que mudou minha vida foi o Salmo 18:19. Ele me tirou da angústia. Não de forma barulhenta, mas em silêncio. Sabe, talvez você esteja esperando um grande sinal de Deus. Uma voz audível. Um milagre escancarado. Mas o agir de Deus, muitas vezes, é como o sopro de uma brisa. Silencioso, discreto, mas irresistivelmente poderoso. Quando Joel declarou aquele versículo, ele não estava apenas repetindo palavras. Ele estava alinhando seu coração à promessa de Deus. E essa promessa continua viva hoje. Para mim, para você, para todos os que estão sufocados num lugar apertado, emocionalmente presos por correntes invisíveis de medo, dívidas, vergonha ou desesperança. Deus não precisa de barulho para operar milagres. Ele não precisa que você entenda tudo. Só precisa que você creia. Que declare. Que abra espaço no seu coração para Ele te levar a um novo tempo. E é exatamente isso que o Salmo 18:19 representa. Uma transição divina do estreito para o espaçoso. Do desespero para a paz. Do silêncio para o livramento.
E talvez você nunca tenha ouvido isso de forma tão clara, mas Deus tem prazer em você. Não por você ser perfeito, mas porque Ele te ama. E se você chegou até aqui, talvez Ele tenha te trazido exatamente para isso, para ouvir que Ele está prestes a te tirar desse lugar de escassez. Mas primeiro, você precisa se entregar. Precisa declarar com fé. Precisa crer que Ele ainda responde orações, mesmo as mais silenciosas. Não ignore o que você sentiu enquanto ouvia essa história. Feche os olhos agora e repita comigo: Senhor, eu não tenho forças, mas eu creio. Me leva ao lugar espaçoso. Me livra. Porque eu sei, o Senhor tem prazer em mim. Diga isso todos os dias. Mesmo sem ver. Mesmo sem sentir. E observe como o céu vai se mover a seu favor. Se essa história te tocou, comente aqui embaixo: eu creio nesse lugar espaçoso. Compartilhe este vídeo com alguém que está em crise financeira e precisa ouvir essa palavra. E se inscreva no canal, mas só se você estiver pronto para deixar Deus transformar sua vida em silêncio.